ter uma vacina contra o HIV é um anseio muito intenso e muito esperado pela comunidade científica, pela saúde pública e pela população em geral. Temos vários projetos aqui que a gente procura estudar as pessoas que vivem com HIV e tentar saber, por exemplo, como que algumas dessas pessoas convivem com o vírus muito melhor do que outras. O que essas pessoas têm? Será que elas guardam uma chave para a gente responder como que nós podemos controlar o vírus só estimulando o sistema imunológico dessas pessoas? No próximo bloco, as recomendações dos médicos para reforçar as defesas naturais do corpo e as doenças autoimunes, que são raras e de difícil tratamento. Nós voltamos em instantes. Nós já conhecemos as imunodeficiências que tornam o organismo mais vulnerável às infecções. Nesta segunda parte do programa, vamos falar das doenças autoimunes. É quando o sistema imunológico se confunde e passa a atacar o próprio corpo que ele deveria proteger. Mas antes, os médicos explicam se é possível reforçar as nossas defesas naturais. Não há nenhum remédio milagroso, não há nenhuma medida milagrosa que vai fazer o sistema imunológico da pessoa funcionar melhor. O indivíduo que tem uma alimentação normal, que tem uma vida dentro de parâmetros normais para outras, para quaisquer coisas que seja uma vida natural, ele tem o seu sistema imunológico suficientemente ativo e atuante. Eu acho que a prática mais comum, que muitas vezes eu acho ela injustificável, é a utilização de substâncias naturais ou medicamentos que prometem o impossível. Por exemplo, esse remédio vai fazer que o seu sistema imunológico melhore. Essa vitamina vai fazer com que você deixe de pegar gripe. Nunca ninguém provou essas coisas de forma categórica. Melhor que ingerir pílulas é cuidar do emocional. Então, na medida que você tem a depressão mental, psicológica, de alguma forma, como ele disse, nós estamos ainda estudando como, ele deprime o sistema imune. Ao deprimir o sistema imune, ele é menos capaz de se defender contra alguma agressão que venha de fora, um agente infeccioso qualquer. E ele tem mais chance de ficar doente. Mais chance de ficar doente. Não se deve proteger demais as crianças. É claro que não pode expor demais. Mas as crianças têm que poder brincar no pátio, se sujar com terra. E andar com o pé no chão. Andar de pé no chão de vez em quando. Isso faz bem para moldar o seu sistema imune e eles terem um sistema imune maduro, como foi selecionado na história da humanidade. A melhor arma para reforçar as defesas do corpo foi criada há mais de 2 séculos, pelo médico inglês Edward Jenner, a vacina. A primeira foi contra a varíola. O que a vacina faz? Ela é uma forma de simular artificialmente o que seria uma doença sem provocá-la. O nosso sistema de defesa consegue reconhecer esse vírus e produzir defesas que vão eliminá-lo. É possível que no futuro nós tenhamos vacinas que atuem contra doenças que hoje a gente considera intratáveis, ou cânceres que a gente considera intratáveis. Um sinal claro dos avanços científicos nesta área foi o Nobel de Medicina este ano para os pesquisadores Bruce Beutler, dos Estados Unidos, Julia Hoffman, de Luxemburgo, e Ralph Steinman, do Canadá. Esses 3 cientistas que receberam recentemente o Prêmio Nobel, eles foram muito importantes para explicar para nós o que é o que nós chamamos de imunidade inata. Ou seja, aquela capacidade que nós temos de resposta sem nunca termos visto um agente infeccioso antes, sem nunca ter tido acesso, ter brigado com um micróbio. Mas, às vezes, o sistema imunológico se volta contra o próprio corpo, que deveria proteger. As doenças autoimunes são aquelas doenças em que o indivíduo, o seu sistema imune, ele por um erro, ele passa a atacar um órgão ou passa a atacar uma substância qualquer do próprio organismo. E o lúpus eritematoso sistêmico é uma delas, que é uma doença que ataca muito, principalmente mulheres de meia idade. De repente comecei a ter pressão alta,
cansaço, falta de ar, dor de cabeça, febre. Aí fui 9 médicos. E aí um falava que era uma coisa e em outro. Aí eu cheguei no Hospital São Paulo, no mesmo dia veio uma médica lá no pronto-socorro e perguntou o que eu tinha, né? Eu falei, eu já estava na cadeira de rodas, que aí eu já não conseguia mais andar por causa da perna. Aí contei tudo isso, ela falou, olha, eu não dou certeza, mas eu acho que é lúpus. Você já viu falar em lúpus? Eu nunca tinha ouvido falar. O lúpus eritematoso sistêmico, nós temos a produção de células e, sobretudo, anticorpos, em que dão um sistema inflamatório geral e que pode dar vários problemas em diferentes órgãos. Tive derrame de pericárdio, pericardite, né? Tive derrame de pleurite, tive pneumonia dupla, uma úlcera na perna, não podia nem andar, foi muito difícil. Dona Alessi controla a doença com medicamentos à base de cortisona. Condição que lhe permite trabalhar como vendedora de cosméticos, também ser voluntária em uma associação de portadores de lúpus. Assim, ela consegue conviver melhor com o problema. Essa associação me ajudou muito, porque as pessoas falavam, mas você fica atrás do paciente já doente. Eu falei, não, quando você divide seu problema com as pessoas, 50% acaba, você só fica com 50%. Renata tem 23 anos e é produtora artística. Faz a divulgação de uma banda de música popular brasileira. Mas, acima de tudo, ela é uma lutadora, uma sobrevivente. Era uma rotina normal de uma menina que estava no 2º ano de faculdade, trabalhando, estudando e jogando handebol pela faculdade. Os primeiros sintomas eram todos justificáveis, porque eu tinha roxo no corpo, coisa que qualquer jogadora de handebol tem. Eu sentia um pouco de falta de ar e batedeira no coração, então eu achei que era falta de preparo físico. Eu passei mal no aniversário de uma amiga minha, eu comecei a me sentir meio claustrofóbica e comecei a ter um pouquinho de dor de estômago. Eu esperei passar, dia seguinte a dor de estômago parecia que estava mais aguda. Eu fui no pronto-socorro para investigar o porquê do meu mal-estar. E aí, na investigação, depois de uma semana, eu estava com um laudo médico de leucemia. Leucemia é o câncer das células brancas do sangue, os leucócitos. A doença começa na medula óssea e se espalha para outras partes do corpo. A notícia mudou radicalmente a vida da moça. Renata largou a faculdade e abandonou o handebol. Topei fazer o tratamento, tudo mais, e esse primeiro médico acho que não me deu muita expectativa de vida, assim, em relação a isso. Porque ele falou que eu ia ter que parar tudo, falou que não sabia se um dia eu ia voltar a jogar handebol, não sabia se um dia eu ia voltar a estudar, não sabia... Ele não pôde me dar prazo nenhum, e eu até entendo esse lado médico de não poder dar prazo, mas ele não me deu esperança, entendeu? Nenhum dos tratamentos à base de remédios deu resultado. Renata decidiu fazer o transplante de medula óssea, única esperança de cura. O doador, na realidade, eu consegui porque eu estava inscrita num banco. Eu tive uma sorte imensa, porque as chances de se achar um doador hoje ainda é pequena. Eu acho que quanto mais gente estiver doando, maior aumenta a chance da pessoa que está doente conseguir um doador. Eu recebi a notícia que tinha encontrado meu doador compatível fora do país. Então eles têm um software que linka os exames e aí consegue ver mundialmente a questão da compatibilidade. A medula de Renata foi destruída com altas doses de quimioterapia. Com isso, o sistema imunológico dela perdeu a capacidade de reconhecer e rejeitar a medula que receberia, a do doador. O transplante foi um sucesso. E hoje estou bem, voltei às atividades, voltei a trabalhar, consegui me formar. Voltei a jogar handebol, me dei de presente do ano passado, no aniversário. Então, graças a Deus, eu consegui
recuperar todas as minhas atividades e voltar a ter um cotidiano de uma menina normal, assim.